Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, ao público presente e aos funcionários que estão a apoiar a nossa reunião, senhora jornalista. Nós estamos a iniciar a reunião número 10 de 2023, a reunião de Câmara número 10 de 2023, e eu, no início da reunião, faria a distribuição do resumo diário de tesouraria. Senhoras e senhores vereadores, fazem favor. E dava nota de que, à data de 17/5/2023, existia um total de disponibilidades de 1.669.054,20 €. Dava então início ao período antes da ordem do dia e dava a palavra aos senhores vereadores que quiserem usar. Senhor vereador João Pedro Reales, tem a palavra, se faz favor. Ora, bom dia, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, público presente na sala, bem como funcionários de apoio e comunicação social. Portanto, eu tenho duas questões para colocar. A primeira tem a ver com os concursos de concessão de distribuição de energia elétrica que eram para ser lançados, segundo a lei, em 2019, depois, entretanto, foi prorrogado esse prazo e, portanto, tem renovações automáticas até que se conclua todo este processo de concurso, mas, de qualquer das formas, o tempo vai passando. Penso que os municípios também poderão vir a sofrer algum prejuízo, digamos assim, porque os tempos são outros. A concessão era por 20 anos e quase 100% dos municípios viram a sua concessão, o seu período de concessão terminar e portanto, com certeza que é necessário avançar no sentido também de assegurar um maior proveito para os municípios e, consequentemente, também para as populações que estão abrangidas por esses mesmos municípios. Portanto, e saber se houve alguma evolução nesse sentido, se já há algum tipo de orientação para a evolução dessa situação, que estamos em 2023, portanto, no caso do Conselho de Alpiarce, acho que até terminou em 2021, portanto, saber em que ponto é que está essa situação. Outra questão que eu queria colocar tem a ver também com uma questão que eu já coloquei aqui há algum tempo e que nós também diretamente, mesmo na escola, temos sentido, que tem a ver com o desinvestimento nos transportes rodoviários públicos. Eu já abordei esta questão já há algum tempo, também com alguma preocupação, tendo em conta que a evolução parece que vai no sentido de a Comunidade Intermunicipal se constituir como uma autoridade, já é autoridade gestora de transportes, mas como também com uma empresa intermunicipal, uma das possibilidades seria avançar com uma empresa intermunicipal para assegurar esses mesmos transportes, e o que leva aqui, pelo menos parece-me a mim, algum desinvestimento por parte da rodoviária, neste caso, tendo em conta que há alguma perspectiva de vir a perder esse negócio que tem atualmente. Portanto, saber também se houve alguma evolução ou não em relação à última questão, que já foi há alguns meses que foi colocada, e, portanto, estas eram as questões que eu tinha para colocar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor. Então, muito bom dia a todos. Tenho também só duas questões, uma das quais é sobre o facto da apresentação da classificação da Reserva Natural do Pulo da Goxa ter sido adiada. A minha questão é se prendeu apenas com algum adiamento da agenda do Sr. Secretário de Estado ou se com outra situação. E se, uma vez que eu tive conhecimento que houve o encontro dos parceiros do projeto, portanto, se não tinha feito sentido, uma vez que estavam cá todos, ter feito a inauguração nessa data. Pronto, é só uma questão, porque eu também não sei o que é que se passou. A outra questão tem a ver com o autocarro recentemente adquirido, que também tive conhecimento que tem apresentado vários problemas. Se já está tudo resolvido,
se é para ficarem com o mesmo autocarro ou se vai ser substituído, uma vez que é novo e já tem apresentado tantos problemas. É só. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Bom, eu tentaria então responder aqui às questões que estão colocadas. Relativamente aos concursos de concessão da distribuição elétrica, como o Sr. Vereador sabe, houve aqui um período de término da concessão e entretanto, tem sido prorrogadas, no âmbito da maior parte dos municípios, eu diria a totalidade até agora, dos municípios da comunidade intermunicipal, tem vindo a ser prorrogado com o sentido de se encontrar uma plataforma conjunta para se poder eventualmente avançar, sendo que as concessões têm diferentes timings nos vários municípios, nem todos foram celebrados na mesma altura e, portanto, o que estava aqui a encontrar era uma forma de conseguir, unindo esforços, digamos assim, portanto, criando uma plataforma conjunta, criar também, junto dos operadores eventualmente disponíveis no mercado, para criarmos condições preferenciais ou mais vantajosas para os próprios municípios. Relativamente à distribuição, nós temos tido, relativamente ao fornecimento de energia, nós temos tido aqui alguns percalços no âmbito do acordo quadro. Como sabem, nós assinámos um acordo quadro para o fornecimento de energia. Foi atribuída esse fornecimento, o contrato de fornecimento foi atribuído a uma empresa e, entretanto, foi contestado pela empresa que perdeu o concurso e só recentemente, diria eu, no final do mês passado, é que tivemos acesso à sentença, que ainda não transitou em julgado, que dava razão à comunidade intermunicipal na escolha que foi feita e na forma como foi feito o concurso. De qualquer modo, nós vamos ter seminário da comunidade intermunicipal no início da próxima semana e um dos assuntos agendados é exatamente este, para fecharmos este ciclo, até porque no âmbito da distribuição, do fornecimento de energia, os preços têm vindo a diminuir e, portanto, não a aumentar. Portanto, esta também pode ser uma altura em que o próprio acordo quadro tem determinações que não são de realização imediata, ou seja, aquilo que o Tribunal nos insta a fazer é fazermos uma nova pesquisa de mercado, mas teremos que deixar de fora a entidade a quem foi adjudicado, neste caso, neste contrato, o próprio contrato, e, portanto, há aqui um conjunto de demarches e de ações que têm que ser levadas a cabo e que os municípios estão naturalmente a tratar no âmbito da CIMLT, porque não só porque trata de um acordo quadro, mas sobretudo porque a sua dimensão também permite colmatar algumas falhas dos próprios municípios. Portanto, quer em relação às concessões, quer em relação depois ao fornecimento de energia, este assunto está na ordem de trabalhos do seminário e eu julgo que o seminário é segunda e terça-feira, julgo que na próxima semana teremos mais desenvolvimentos sobre esta matéria. Relativamente aos transportes rodoviários, eu já aqui dei informação e, de facto, a comunidade intermunicipal desenvolveu um estudo para criação de uma empresa intermunicipal. A intenção é fazê-la de capitais exclusivamente públicos e, portanto, também estava na intenção da comunidade e dos próprios municípios de iniciar esse processo este ano. Há aqui alguns constrangimentos relativamente à questão da disponibilidade de autocarros e, sobretudo, de autocarros e de motoristas, mas esta questão não tem tido, do meu ponto de vista, não tem tido propriamente uma influência no desinvestimento dos transportes rodoviários por parte da empresa concessionária, porque nesta lógica de criação de uma nova empresa, apesar de tudo, não tem estado abandonada o diálogo com as empresas que têm neste momento concessão
e a possibilidade, eventualmente, de constituir aqui uma empresa de capitais mistos, em que os municípios teriam a maioria do capital, mas que avançariam não exclusivamente sozinhos, mas numa lógica de parceria. Isso não está excluído, também não é, digamos que, a solução preferencial para os municípios e, portanto, estamos a falar de mais um tema que não tem sido pacífico na própria comunidade intermunicipal, ou seja, há aqui um conjunto de demarches que têm sido levadas a cabo e que não têm tido o desfecho que era esperado e, portanto, nós estamos numa fase ainda de decisão final sobre o modelo em que a CIMLT tem condições para avançar, para poder criar esta empresa. De qualquer maneira, como bem diz o Sr. Vereador, a intenção e aquilo que a comunidade está a procurar é a criação de uma empresa de capital exclusivamente público e, portanto, numa lógica de garantir um melhor serviço com menos custos e prestado pelos municípios. Relativamente às questões que coloca a Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, a classificação da reserva natural do Paúl foi adiada por impedimento do Sr. Secretário de Estado. Inclusivamente, nós já tínhamos desenvolvido todas as demarches relativamente à presença dele, incluindo a placa identificativa da sua vinda, e numa comunicação que nos fez muito em cima da hora, transmitiu-nos que lhe era completamente impossível estar naquele dia, fosse a que horas fosse, e, portanto, não havia, nós ainda procurámos, não conseguindo fazê-lo à hora que estava marcada, se o conseguiríamos fazer ao longo do dia, num outro horário, mas foi completamente impossível, julgo que ele, inclusivamente, teve que se ausentar para o estrangeiro. E, portanto, foi essa a única razão porque foi adiado este momento. De qualquer forma, os parceiros que estavam neste encontro não são os parceiros do projeto de classificação da reserva natural. O grupo de cientistas e de outras entidades que esteve em Alpiarça durante praticamente uma semana é um grupo de parceiros do projeto RIUET, que é um projeto financiado pela União Europeia, a que nós nos candidatámos no final do ano 2021, e, portanto, o que está neste momento, estes projetos de RIUET trabalham zonas úmidas e projetos de reabilitação ambiental destas zonas úmidas, e, portanto, é uma coisa à margem da própria classificação e da própria existência desta reserva. Uma coisa é o projeto para a criação da reserva e depois para o seu funcionamento, outra coisa diferente, mas que nós integramos, uma vez que este projeto RIUET incide sobre a reserva. Nós tivemos uma primeira reunião do projeto em Sevilha o ano passado e decidiu-se, dentro dos países que integram este projeto RIUET, decidiu-se que o segundo encontro seria em Alpiarça e, portanto, foi esse encontro que aconteceu aqui. Nós tínhamos programado a vinda exatamente do Sr. Secretário de Estado nesta altura, porque dar-nos-ia essa visibilidade e aproveitaríamos que as pessoas cá se encontravam. Mas uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra e, portanto, o que se entendeu foi que não haveria condições para proceder à inauguração da reserva, a inauguração que não é propriamente uma inauguração, é uma apresentação da classificação e, portanto, não é, nós às vezes misturamos os conceitos, mas aquilo que se verificou foi que não entendemos que uma coisa não interferia na outra e, portanto, o projeto e a vinda do grupo de representantes dos países que estão no projeto processou-se com a maior normalidade, fizeram os seus trabalhos, tiveram a oportunidade de percorrer o concelho, de almoçar e jantar em vários sítios e ter acesso a um conjunto de atividades que lhes foi proporcionada e, portanto, fizeram exatamente o que era previsto fazerem durante este período. Relativamente aos problemas do autocarro,
O autocarro não teve propriamente ainda problemas, o que é curioso. Há aqui algumas coincidências que são, enfim, às vezes de difícil explicação, mas que é o que acontece. Ou seja, este autocarro, à semelhança de umas dezenas largas de outros autocarros semelhantes, têm sido distribuídos pelo país, por variedíssimos municípios, exatamente porque a dimensão destes autocarros e a sua performance em termos de consumos é interessante e é adequada para um conjunto de atividades que se pretendem desenvolver. O que se passou no primeiro dia em que houve um problema com o autocarro, não houve propriamente um problema, ou seja, nós tivemos cá o vendedor e representante da marca que veio dar instruções aos nossos motoristas relativamente ao próprio autocarro. Há um conjunto de coisas que são substancialmente diferentes do autocarro antigo que cá temos e faltou comunicar que era preciso desligar uma patilha ou ligar uma peça ou uma coisa qualquer e que o autocarro pararia se isso não acontecesse. Pronto. Entretanto, logo na sequência desse acontecimento, eles que já iam inclusivamente a caminho, voltaram para trás e vieram explicar, foi uma falha deles, que não se lembraram de explicar e, portanto, vieram explicar que era preciso desligar ou ligar qualquer coisa para que ele funcionasse normalmente. Desta vez, o que aconteceu foi um caso acidental, digamos assim. Houve, provavelmente, algum objeto na estrada que saltou e perfurou uma zona do autocarro, bateu na ventoinha e perfurou o radiador. Ou seja, há fotografias, foi registado fotograficamente, o autocarro a reparação foi assumida pela empresa e o autocarro já está reparado e já está a funcionar, mas foi um evento acidental, não foi propriamente uma avaria do próprio autocarro. Pronto. Portanto, nesta sequência pode-se dizer que não temos tido muita sorte nesta questão dos acasos, mas verdadeiramente não detectámos ainda uma avaria na máquina, no motor, na performance do autocarro. Não houve ainda uma questão que nós pudéssemos dizer o autocarro tem problemas em si ou está avariado. Pronto. Muito bem. Penso que consegui mais ou menos responder às vossas questões e, assim sendo, eu daria início à nossa ordem de trabalhos. Passando ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, é a proposta da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 26 de abril de 2023, que vem para deliberação. Eu dava a palavra aos senhores e senhores vereadores para alguma correção que queiram fazer. Senhora Vereadora Fernanda Cardi. Vou votar esta ata porque não estive nesta Muito bem. reunião, mas de qualquer maneira... Pode fazer as sugestões que entender. Sim, senhora. No início é 26 de abril e depois diz aos 26 dias de março. É só alterar ali para abril. Depois na página 3, mesmo na última linha, mesmo para quem, há de ser quem em vez de que. Depois na página 5, é só tirar um para, porque tem 2 paras, isto no primeiro parágrafo. Começa o Sr. Vereador, perdão. Também olhar para a sua Constituição. É só. Muito bem. Não há mais sugestões, então eu punha a ata à votação com as sugestões de alteração e as correções identificadas pela Sra. Vereadora Fernanda Cardigo. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto número 2 é a proposta de ata da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 4 de maio, que vem também para deliberação, e eu dava a palavra aos senhores vereadores. Senhora Vereadora, não? Sim. Tem. Esta é só mesmo, também só tem a mesma situação do março. Exatamente. Essa situação foi corrigida e foi colocada Só no link. Mas só está na Mas só está nesta, na Só outra está na não segunda, estava. na outra não estava. Na outra já estava corrigida. Já Foi está. atualizada no link. Pronto, ok. Eu abri Pronto. ontem E se calhar, à hora exatamente. que me enviaram. Pronto. Nesta está, agora na outra Aliás, não está.
ontem não, mas eu abri ontem de manhã. Pronto. Foi. Muito bem. Eu agora estava a ver, não estava aqui. Sr. Vereador, se faz favor. Eu é só aqui na página 4. Pois, agora já está. Aqui está aos 3 dias, aos 4 dias do mesmo nosso. Sr. Vereador, se faz Na favor. página 4, na minha intervenção, já perto do fim mais ou menos, quando eu refiro que, portanto, salientou que tinha recebido um convite para a apresentação da classificação da reserva do Paúl e referiu que tinha tido conhecimento com uma das pessoas que muito tinha colaborado para que houvesse uma revitalização daquele espaço. Eu não me lembro de ter referido que não tinha sido convidada, não tinha forma de saber também se tinha sido convidada ou não. E até lembro-me que a Sra. Presidente respondeu a isso e eu disse que não tinha perguntado. Sim. Era retirar essa questão de não tinha sido convidado e ficar só que se iria ausentar temporariamente. Sim, eu não iria Portanto, partir, exatamente. não me lembro de ter dito e já por acaso tive há bocado a ver com a Vanessa e ela Não, nos mas acho que apontamentos foi, também não exatamente, tinha. Mas e acho que foi o que foi referido, não Foi, foi exato. que não iria é só participar para ou que não tinha para sido não fique. convidado. Mesmo Foi, que dissesse exatamente. não tinha essa intenção, Exatamente. não tinha forma de saber. Muito bem. Então, com esta correção, está visto? Muito bem. Então, com esta correção, eu punha também esta ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Fazer a referência que a Sra. Vereadora não votou na primeira votação por não ter estado presente na reunião. Eu não fiz essa referência. Bem, o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é uma proposta de isenção de pagamento de taxas de batismo a cavalo, que vem para deliberação. Eu dava a palavra à Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu para apresentar o ponto. Muito obrigada. Bom dia a todos. Ponto 3, proposta de isenção de pagamento de taxas de batismo a cavalo. O Centro Infantil Nironi é uma valência da Cruz Vermelha Portuguesa e que dá resposta a 45 crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 5 anos, provenientes de famílias economicamente desfavorecidas. A Cruz Vermelha... Mexi no rato. A Cruz Vermelha é uma instituição humanitária não governamental de caráter voluntário e de interesse público que desenvolve a sua atividade devidamente apoiada pelo Estado no respeito pelo direito internacional humanitário, pelos estatutos de movimento internacional e pela Constituição da Federação da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. O Centro Infantil manifestou interesse em visitar o Concelho de Alpiarça, nomeadamente a Reserva Natural do Cavalo Sorraia, onde pretende efetuar o batismo a cavalo. Sendo assim, pelo exposto e pelos estatutos que enviaram da instituição, propõe-se que aprovar a isenção de pagamento de taxas referentes à atividade de batismo a cavalo a efetuar na reserva, no montante de 112,50 €, conforme requerido pelo Centro Infantil Ninoni. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Eu punho ao ponto à discussão. Alguns dos senhores vereadores querem, se faz favor, Sr. Vereador João Pedro Raiolos. Portanto, em relação a este ponto, nós temos aqui toda a informação necessária e, portanto, estamos completamente à vontade para votarmos a favor. Portanto, para além da informação interna dos serviços, também os próprios estatutos da entidade que solicita essa mesma isenção, que não nos deixa qualquer dúvida, pelo que iremos votar a favor disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha o ponto à votação. Relativamente à proposta de isenção do pagamento de taxas de batismo a cavalo, proposta atribuir ao Centro Infantil Ninoni. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4, a nomeação de auditor externo responsável pela certificação legal de contas do município de Alpiarça para os anos 2023, 2024 e 2025, nos termos da Lei 73/2013, de 3 de setembro, que vem também para deliberação, e eu faria uma breve apresentação do ponto. Atenta à necessidade da aquisição dos serviços de revisão legal de contas do município de Alpiarça para estes anos. No âmbito da consulta prévia que fizemos, verifica-se que a entidade em causa está inscrita, fizemos uma consulta prévia a várias entidades, neste caso a entidade Marcos Cruz e Associados, S-ROC Limitada, está inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, sob o número 218, sendo representada pelo Dr. Luís Guerra Marques, inscrito na Ordem dos Revisores.
estando em condições de vir a ser nomeada como auditora externa responsável pela certificação legal de contas do município. No uso das competências, das nossas competências, o órgão competente para apresentar estas propostas à Assembleia Municipal é a Câmara e, portanto, vem exatamente à Câmara para, nos termos referidos, relativamente à entidade que apresentou, que respondeu à consulta que foi feita, propõe-se que a Câmara delibere apreciar e aprovar a presente proposta e solicitar à Assembleia Municipal a nomeação da empresa Marques Cruz e Associados S-ROC Limitada como auditor externo responsável pela revisão legal de contas do município de Alpiarça para os anos de 2023, 2024 e 2025, tendo cessado a anterior aquisição destes serviços. Eu punho à discussão, senhores vereadores. Faz favor, senhor vereador. Em termos de decisão, nós, em relação a assuntos que têm a ver com a gestão normal ou diária, digamos assim, do município, temos optado pela abstenção, embora nesta situação em concreto eu terei que dizer que, sendo a própria entidade, uma entidade que foi contratada por mim, como responsável financeiro também do município durante 10 anos, por mais que uma vez até, entendemos que, quer pelo conhecimento que temos, quer pelo trabalho em conjunto que foi desenvolvido ao longo desse tempo, entendemos votar a favor por conhecimento, por currículo e também até por uma situação de que quer nós, enquanto responsáveis no município na altura, quer a própria entidade que está a ser contratada, ser altamente difamada, injuriada e atacada, e atacados nós mesmos em relação a este assunto, sem qualquer tipo de fundamento, porque trata-se da contratação de alguém que legitimamente presta o seu serviço e de alguém que legitimamente também contrata o serviço daquele que entende ser o melhor prestador de serviço. Portanto, nesse sentido, iremos votar a favor disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Eu, portanto, punha este ponto à votação, da nomeação do auditor externo responsável pela certificação legal de contas do município de Alpiarça para os anos 2023, 2024 e 2025, nos termos da lei. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é a publicitação do início do procedimento de elaboração do projeto de regulamento municipal de toponímia e enumeração de polícia do Concelho de Alpiarça, que vem para deliberação, naturalmente. Dizer que no âmbito da organização e gestão dos serviços relativamente ao planeamento e desenvolvimento territorial, compete à Câmara, naturalmente, elaborar os regulamentos sobre os quais se regem esses serviços. Verifica-se a necessidade de definir um regulamento de toponímia e enumeração de polícia que permita uma gestão eficaz do ordenamento do território do Concelho de Alpiarça. Há inúmeras ruas que não têm designação e há necessidade de lhes atribuir designação ou número de polícia, que também há situações onde não há atribuição de número de polícia, desde logo uma questão de salvaguarda dos direitos e interesses dos cidadãos que nelas residem, relativamente aos seus direitos e liberdades mais elementares, como receber correio, por exemplo, e que em alguns casos está em causa. A Câmara pretende, por isso, aprovar um projeto de regulamento de toponímia e enumeração de polícia do Concelho e, portanto, propõe que a Câmara aprove determinar a publicitação do início deste procedimento e que os interessados se poderão constituir como tal mediante requerimento escrito dirigido à Presidente da Câmara Municipal no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste edital no site do município, com vista a apresentar os seus contributos. Estes contributos deverão ser apresentados na forma escrita para o e-mail gabinetejuridico@cm-alpiarça.pt, por via postal para a morada cita na rua José Relvas, número 374, Alpiarça, ou entregues em papel no balcão único do município. Portanto, verificou-se a necessidade de elaborar o regulamento municipal de toponímia e enumeração do Conselho, enumeração de polícia, sobretudo porque é um instrumento fundamental para que se possa regularizar não só a designação de algumas vias que temos
abertas e em funcionamento, algumas delas há alguns anos, que não têm designação de rua, nome, e, por outro lado, criar condições para estabelecer números de polícia em algumas habitações que também não o têm. E, portanto, o propósito é darmos início a este procedimento e virmos a obter um regulamento final, sendo que também se determina a criação da comissão, que será integrada pelas entidades que a lei aponta e, eventualmente, por uma ou outra personalidade ou entidade convidada, de entre aquelas que maior conhecimento têm, quer da história do Conselho, quer exatamente da sua vida mais recente ou mais antiga, que nos possa também aqui dar pistas para depois, constituída a comissão, trabalhar com o regulamento e atribuir as designações às ruas. Eu punha o documento e a proposta à vossa consideração. Sr. Vereador, não há nenhuma intervenção, parece-me uma coisa pacífica e, portanto, eu colocava o ponto à votação, a publicitação do início do procedimento de elaboração do projeto de Regulamento Municipal de Toponímio e Numeração de Polícia do Concelho de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 da nossa ordem de trabalhos é a proposta do Regulamento do Mercado Municipal de Alpiarça, que vem também para deliberação. Os senhoras e os senhores vereadores têm na sua posse a proposta do Regulamento do Mercado, que vem já com um conjunto depois da sua passagem pelo período de consulta do público e, portanto, tem vindo a integrar um conjunto de propostas e de melhorias que foram sugeridas e, portanto, aquilo que se propõe é que se aprove este regulamento do mercado municipal, até porque ele começa a ser fundamental para gerir o conjunto de atividades, que já estão instaladas ou que estão em vias de instalar-se no mercado municipal. Eu dava a palavra aos senhores vereadores, se quiserem dela fazer uso. Se faz favor, senhor vereador. Portanto, penso que este regulamento já veio, portanto, será a versão final para terá que ir à Assembleia Municipal, não é? Sim. Pois. Tem que ir à Assembleia Municipal. Nós, em termos de análise que temos uma opinião, portanto, nem favorável nem desfavorável, tendo em conta também o próprio conhecimento do dia-a-dia das próprias, dos próprios ocupantes do mercado, e nesse sentido, não tendo uma opinião totalmente formada, iremos abster. Muito obrigada, senhor vereador. Assim sendo, eu punha a proposta de regulamento do mercado municipal à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 7 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de atribuição de subsídio à secção de pesca desportiva, que vem também para deliberação. O senhor vereador Jorge Freitas, eu dava-lhe a palavra para apresentar o ponto. Faz favor. Bom dia a todos. Portanto, este ponto vem na sequência de um pedido de apoio que a secção de pesca fez pela participação da equipa na primeira divisão do Campeonato de Pesca e pelo um pedido de aumento de despesas foi decidido atribuir ao Clube Desportivo Os Águias da Alpiarça, que sempre foi um clube eclético e impulsionador da prática de várias modalidades desportivas. Uma das secções do CDA tem obtido diversos resultados de relevo, quer a título regional como também de âmbito nacional. Tem sido a da pesca. No presente ano, a secção de pesca desportiva conseguiu a desejada subida ao patamar mais alto na pesca desportiva de Rio. Para fazer face às despesas inerentes à participação nas provas a disputar em Cruz, Ilhavo e Penacova, proponho a atribuição de um apoio financeiro de 500 € à secção de pesca desportiva do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. Muito obrigada, senhor vereador. Eu gostava de dizer o seguinte relativamente a esta questão,
que julgo que, para além de uma outra que vem de seguida, mas que se vai colocar até conseguirmos ultrapassar a metodologia que era normalmente seguida na atribuição destas ajudas. Nós estivemos a aguardar até há algumas semanas a apresentação dos planos de atividades das várias associações do Conselho. Junto aos planos de atividades deveria vir um relatório expressivo das contas e um relatório de gestão do ano transato relativamente desde logo à aplicação dos subsídios que são atribuídos pelo município. Não é prática, não era prática e continua a haver alguma dificuldade em que as associações apresentem as contas de forma a que o município possa escrutinar a viabilidade da argumentação que está na base da atribuição de um conjunto de subsídios de forma mais geral. E, portanto, estava praticamente pronta a proposta de atribuição dos subsídios para este ano. Nós recuámos porque estamos a tentar dirimir ali algumas questões e, portanto, virá à próxima reunião de Câmara sem falta, mas estamos a dirimir algumas questões que se prendem exatamente com os critérios e com a fórmula de atribuir estes subsídios, uma vez que aquilo que acontece frequentemente, sobretudo com o Clube Desportivo Os Águias, é que nós atribuímos, o município tem vindo a atribuir anualmente um subsídio, é determinado ou é descrito por parte da direção dos Águias, que há uma parte desse subsídio, e é isso que consta nos seus mapas orçamentais, que é destinado às secções, mas depois as secções autonomamente vêm pedir subsídios ao município com, umas vezes mais expressamente, outras vezes menos, com a indicação de que não lhes chega subsídio de outra forma. E, portanto, aquilo que nós, desde o início, e aqui foi sempre referido, procurámos evitar era a atribuição destes subsídios, digamos que de forma desconcertada, ou seja, sempre que se verificasse necessidade, as próprias secções, que apesar de tudo têm alguma autonomia, mas que não deixam de ser secções do clube, venham a espaços pedir subsídios, quando nós procuramos, quando olhamos para a apresentação das contas e o relatório orçamental do clube, procuramos englobar essas necessidades naquilo que é a atribuição digamos que do maior subsídio, que é o subsídio anual destinado ao clube. Portanto, neste caso, vêm aqui duas propostas de atribuição excepcional, digamos assim, de contribuições, porque se trata de situações muito específicas, mas o ano passado, por exemplo, nós atribuímos também um subsídio à secção de pesca com a indicação de que nós tivemos elementos do clube que foram representar o clube em campeonatos internacionais e, portanto, tinham um acréscimo de despesa também. Neste caso, estamos a falar de a pesca de facto, subido ao escalão maior da pesca desportiva de rio e, portanto, isso naturalmente traz um acréscimo de despesas. Agora, o que não pode acontecer, o que não é desejável que aconteça, é que ao longo do ano surjam estes pedidos pontuais de apoio quando eles deviam de estar já minimamente previstos e incluídos no subsídio, para além das outras ajudas, no subsídio anual que é prestado às coletividades. Portanto, não só ao Clube Desportivo Os Águias, mas a todas as outras. Assim sendo, eu punha o ponto à discussão. Senhoras e senhores vereadores, faz favor, senhor vereador. Portanto, em relação a este ponto em concreto, nós também sentimos perfeitamente confortáveis para a decisão, porque quer o próprio pedido que é feito e a explanação por parte da secção, quer também, em termos de cabimento, vem demonstrado este mesmo apoio, que, segundo o próprio pedido que vem da secção de pesca, que tem despesas na ordem dos 7.000 euros e, portanto, o que é perfeitamente enquadrável, portanto, este pedido de apoio de 500 euros.
E, portanto, nós iremos votar a favor em relação a esta proposta e em relação a tudo aquilo que foi dito. Naturalmente que estaremos de acordo em relação à informação, à forma como essa informação deve ser prestada e à articulação com as entidades, mas também não nos podemos esquecer que existe aqui uma grande parte de entrega, de voluntarismo, de carolice envolvida em todas estas atividades, e que, para além da necessidade de haver essa informação, também há a necessidade da disponibilidade destas pessoas para que façam o desenvolvimento das suas atividades, o que penso que todos nós beneficiamos com isso, principalmente os praticantes, mas depois também o município no seu todo, em termos daquilo que é a atividade da prática desportiva, aqui que se fala em concreto, e que se aplica também a todo tipo de atividade social ou cultural nesse âmbito. Referi também que, em relação ao ponto seguinte, é uma situação pontual um pouco diferente, penso eu, em relação a esta que estamos aqui a abordar, que é englobado num clube, que é uma atividade específica, penso eu, e, portanto, e daí que não é totalmente igual. Portanto, iremos votar a favor deste ponto disso. Muito bem, Sr. Vereador. Então, com estas referências, eu ponho ao ponto à votação a proposta de atribuição de um subsídio financeiro de 500 euros à secção de pesca desportiva do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 8 da nossa reunião é a proposta de apoio ao 9º Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, 3º Cruzeiro Ibérico do Tejo, que vem também para deliberação. Eu dava a palavra à senhora vereadora para apresentar o ponto. Ponto 8, proposta de apoio ao 9º Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, 3º Cruzeiro Ibérico do Tejo. Na sequência de um pedido efetuado pela Confraria Ibérica do Tejo, e tendo em conta que as associações e coletividades são entidades sem fins lucrativos que têm como objetivos a promoção e divulgação de atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa e outras de interesse para o município, sendo que o trabalho desenvolvido por tais entidades é de extrema importância para as populações abrangidas pelo mesmo. A Confraria Ibérica do Tejo tem procurado ao longo dos anos promover e divulgar o Cruzeiro Ibérico do Tejo, passando pelas zonas ribeirinhas, nomeadamente o Patacão. Foi-nos solicitado um apoio, pelo que se propõe que a Câmara Municipal delibere ao abrigo da alínea U do número 1 do artigo 33 do regime jurídico das autarquias locais, aprovar a atribuição do apoio no montante de 500 euros à Confraria Ibérica do Tejo para apoio na atividade do 9º Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, 3º Cruzeiro Ibérico do Tejo. Muito obrigada, senhora vereadora. Dizer apenas que estas atividades da Confraria Ibérica do Tejo têm ou ganham um relevo maior, tanto maior, quando estamos numa altura crítica relativamente às questões relacionadas com a água e com a escassez dela e, sobretudo, com a importância do Tejo, com a importância estratégica do Tejo, quer para o fornecimento de água ou o aproveitamento de água, desde logo, para a agricultura que se faz na Lesíria, mas também chamando a atenção e valorizando aquilo que são as tradicionais comunidades ribeirinhas e, portanto, as aldeias históricas dos avieiros e a sua atividade, que ao longo do rio tem uma importância histórica importante. E desse modo, nós já o ano passado colaborámos com esta, aliás, eu acho que há bastante tempo que se vem colaborando com esta iniciativa, trata-se do 9º Cruzeiro. Já o ano passado colaborámos com esta iniciativa de uma forma um bocadinho diferente e este ano correspondemos à solicitação que nos foi feita e consideramos que é importante contribuir para que
este cruzeiro se faça e continue a chamar a atenção para estas questões relacionadas com o próprio rio, que são cada vez mais importantes e que ganham, de facto, não só a importância da promoção turística, mas também e sobretudo os alertas que têm vindo a ser feitos pela Confraria Ibérica do Tejo relativamente às questões da água e da seca que se vêm agudizando nos últimos tempos. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Não... Já falei no ponto anterior. Muito bem, o senhor vereador já abordou esta questão e, portanto, eu, assim sendo, punha o ponto à votação relativamente à proposta de apoio ao 9º Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, 3º Cruzeiro Ibérico do Tejo, atribuição de um subsídio no montante de 500 euros que é prestado à Confraria Ibérica do Tejo para apoio nesta atividade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 9 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de atribuição de isenção de IMI relativamente à reabilitação urbana ao prédio sítio na rua Bernardino Machado, número 26 a 30, de Alpiarça, que vem também para deliberação. É feito eu faria aqui apenas uma breve, eu julgo que estão identificadas nos documentos que estão entregues às senhores e senhores vereadores, estão identificadas os requerentes e estão cumpridas as regras que estão definidas para a atribuição desta isenção. Como sabem, os nossos regulamentos e as nossas, sobretudo o Estatuto dos Benefícios Fiscais estabelece a forma a admitir a isenção de imposto municipal sobre imóveis quando realizadas obras de recuperação, reabilitação urbana dentro das áreas de reabilitação urbana e nas condições que são fixadas na lei. Essas premissas parecem estar cumpridas de acordo com a documentação que temos na nossa mão e, portanto, o que se propõe é que seja atribuída a isenção do imposto municipal sobre imóveis ao prédio sítio na rua Bernardino Machado, que é propriedade do requerente Carlos Alexandre da Costa Frois Rodrigues. Levanta-se-me aqui uma dúvida que tinha referido já antecipadamente e que é a seguinte. Na informação que nós temos, os senhores e senhores vereadores, é determinado qual é que é o prazo que está determinado para a prorrogação, ou seja, houve uma primeira isenção e agora há uma segunda isenção que decorre também na lei, ou seja, houve uma primeira isenção por um período de 3 anos e haverá uma segunda isenção. Esta é a primeira isenção, pronto. Por um período de 3 anos e depois haverá a possibilidade de uma segunda isenção por um período de 5. Na proposta, e esta é a dúvida que eu tenho e, portanto, reformulava aqui, na proposta o que se refere é que se propõe a atribuição da isenção do imposto municipal sobre imóveis ao prédio sítio na rua tal, propriedade de, mas não se refere exatamente o tempo. E, portanto, o que eu propunha é que aqui se considerasse acrescentado, e fazia-se esta correção, na parte da proposta, que se considerasse acrescentado pelo período, porque isso só está na informação, não está na proposta. Uma coisa é estar na informação, a informação, de facto, refere os tempos, os períodos pelos quais esta isenção deve vigorar. Na proposta, na minha perspectiva, deve estar consagrado o que nós aprovamos é a isenção pelo período de 3 anos. E é isto que deve ficar, não só na proposta, mas também depois na ata. Senhores vereadores, não sei se querem fazer alguma intervenção. Faz favor, Sr. Vereador João Pedro. Sim, essa questão também nos suscitou alguma dúvida, até porque eu, daquilo que me lembro da última deliberação que nós tivemos em relação a este assunto, também o requerente requereu por 3 anos e depois nós aprovámos por 5, portanto, e já criou essa dúvida, não sei se era a segunda, possivelmente. Portanto, mas eu reparei que o pedido tinha só 3 anos e a deliberação era para um período diferente daquilo que tinha no pedido. Portanto, em relação a este assunto, penso que está devidamente fundamentado e, portanto,
não há dúvidas em relação a esta possibilidade que permite reabilitar os prédios em áreas definidas de reabilitação urbana, que é um processo que já tem praticamente 10 anos, 2012, 2013 que se iniciou, e que permitiu, de certa forma, em zonas que já têm infraestruturas em termos de água, de luz, de passeios e de estradas, tudo mais, e que permite reabilitar zonas que normalmente se tornam mais devolutas, porque os seus habitantes também são mais antigos, porque eram zonas inicialmente povoadas. E, portanto, penso que é uma vantagem que felizmente estes munícipes estão a aproveitar e espero que apareçam muitos mais. Temos aqui esta situação, ponto 9 e ponto 10, que é semelhante e, portanto, esta argumentação serve para os 2 pontos, pelo que iremos votar a favor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punho a proposta de atribuição de isenção de IMI relativamente à reabilitação urbana requerida por Carlos Alexandre da Costa Frois Rodrigues, relativamente ao seu imóvel na Rua Bernardino Machado, números 26 a 30. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a concessão desta isenção pelo período de 3 anos. Finalmente, o ponto 10 e último da nossa ordem de trabalhos é a proposta de atribuição de isenção de IMI para a obra de reabilitação urbana ao prédio sítio na Avenida Carlos Relvas, número 10, e, portanto, que vem para exatamente com o mesmo objetivo. Estamos a falar relativamente ao prédio sítio na Avenida Carlos Relvas, número 10, propriedade da requerente Marisa Carina Piscalho de Paula, e que vem requerer exatamente a primeira atribuição de isenção, que deverá também constar depois na proposta a atribuição pelo período de 3 anos. Sr. Vereador, não sei se quer, uma vez que tratámos os dois temas na mesma, porque são exatamente iguais e, portanto, têm o mesmo objetivo, eu ponho então o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala. Não sei se querem fazer, se faz favor, Sr. Coronel Eduardo Costa. Muito bom dia a todos. Meus cumprimentos à Sra. Presidente, aos Srs. Vereadores, aos Srs. Funcionários, Sra. Jornalista e restante público presente. Somos 2. Eu trazia à colação da Sra. Presidente 3 pontos. Vou talvez começar pelo da barragem. Veio a público, julgo que no Mirante, aqui há tempos, e outros órgãos, tanto o reaparecimento de cianobactérias na barragem. E verifiquei 2 coisas que eu quero me congratular com a situação, que é o seguinte. Eu recordo que no passado, muito lamentavelmente, houve análises que tiveram escondidas, a expressão é minha. Nesta sala, eu de 15 em 15 dias chamava a atenção quando é que vinham ao público, os 2 vereadores da oposição a mesma coisa, e finalmente vieram ao público e chegou-se à conclusão que as análises davam positivas a cianobactérias. Depois houve outra cruzada igualmente, que era, quer aqui em reunião de Câmara, quer em Assembleia, eu apelar a bem da saúde pública e da segurança das populações, que fossem colocados avisos a alertar as pessoas para os cuidados a ter com aquelas águas. Nunca foi feito e agora foi feito. Sr. Presidente, congratulo-me com o regresso à legalidade democrática em Alpiarça. Concretamente, portanto, todos nós sabemos que isto é perigoso porque estas cianobactérias têm a possibilidade de criar neurotoxinas, hepatotoxinas. Eu recordo no Mirante que há alguns anos atrás veio a público um cidadão jovem que interagiu com as águas em termos desportivos e que teria ficado com uma destas toxinas latente no fígado. Entretanto, o silêncio foi total, não sei, parte do princípio que a notícia era credível do Mirante, não soube o que é que se passou mais, ou sobre outras situações. Concretamente, isto vem a pretexto do seguinte, o Sr. Presidente criou algumas expectativas muito positivas no início do mandato relativamente à sensibilidade que tinha conseguido obter da Agência Portuguesa do Ambiente para a recuperação da barragem, não só das águas, mas da barragem como um todo. Julgo que
estamos a caminho de 1/3 ou mais de 1/3 do mandato. Gostaria que o Sr. Presidente pudesse um ponto de situação muito rápido de se essas expectativas estão goradas ou se de facto, às vezes, o Presidente mantém a posição de fazer uma revolução naquela área. Essa era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com uma coisa que me é grata e cada vez é menos grata em Portugal, que é os cuidados que devemos ter em termos de respeitabilidade e de legalidade com os símbolos nacionais. E refiro-me concretamente à bandeira nacional. Acredito que haja muita gente que não saiba, mas em termos de precedência protocolar legalmente estabelecida, em primeiro lugar está a bandeira e só em segundo surge o Presidente, em terceiro o Presidente da Assembleia da República, o Governo, o Presidente do Supremo, por aí fora. E mais, estas pessoas, eu recordo que qualquer dos Presidentes fazia sempre isso, eu tinha cuidado de verificar, quando passam pela bandeira fazem uma diferença, muitas vezes passa despercebida. Isto não é por acaso. A bandeira tem regras, e as regras estão no Decreto-Lei 150/87, que tem vários aspectos, e um deles refere concretamente que o hastear da bandeira é às 9 horas. Às 9 horas. Admite que a bandeira esteja à noite, eventualmente, portanto, hasteada, desde que tenha iluminação específica própria, e depois o hastear é ao pôr do sol. Eu verifico que, provavelmente com origem no período revolucionário de Alpiarça e depois no anterior mandato do regime comunista manteve-se, mas tenho alguma dificuldade em compreender que atualmente, em que estamos a regressar à legalidade democrática em Alpiarça, que não se cumpra esta norma. Ou seja, não consigo compreender porque é que no dia 24 à meia-noite é hasteada em Alpiarça a bandeira nacional com toda a solenidade à revelia desta norma. Penso que seja caso único nacional. Eu penso que isto nada prejudica, se não é, estão em contra a lei também os outros municípios que o fazem. Eu penso que nada ia prejudicar o significado do 25 de Abril, que aliás pouco houve de 25 de Abril no dia 24 para o dia 25, se calhar houve mais às 9 horas, e seria mais justificado que de facto essa cerimónia ocorresse às 9 horas do dia seguinte. Portanto, deixo à consideração da Sra. Presidente esse aspecto. O terceiro ponto tem a ver com a problemática que felizmente está a começar a vir a público do Missing Link do IC3 e da Ponte da Chamusca. Vários municípios, vários presidentes deram o caso quase como perdido. Eu normalmente não dou os casos como perdidos. Dos vários contactos que houve alguns desenvolvimentos muito positivos. Eu queria só salientar dois. Primeiramente, com manifesta surpresa positiva minha, o empenhamento fortemente veemente que o Sr. Deputado Hugo Costa tem assumido posteriormente à reunião que tivemos com ele na Assembleia da República, em vários fóruns, inclusive a sua veemência a inquirir o atual Presidente, o atual Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Depois, também com algo positivo, que é, não estou a dizer que tenha sido resultado das nossas iniciativas, mas eu não acredito em coincidências, que depois do Presidente da Câmara da Chamusca ter dito que os semáforos não era uma coisa que estava fora de causa porque não dava o resultado, os semáforos terem sido reabertos e, tanto quanto eu julgo saber, a serem em tempo real monitorizados pela sede das infraestruturas no Pragal. Aquilo carece de mais alguns aspectos, estamos a aguardar o Sr. Presidente das Infraestruturas se digne marcar a reunião que temos uma proposta para resolver o problema. Estes dois aspectos positivos, e penso que outros viram. Negativos. Eu recordo-me que o Sr. atual Ministro das Infraestruturas ter dito aqui há algum tempo que o aeroporto era no Montijo e era irreversível, e afinal não é irreversível. E fiquei surpreendido que, em resultado destas diligências, ele tenha anunciado que a ponte da Chamusca, não vem nestes termos, que a ponte da Chamusca, a prometida ponte da Chamusca, afinal ia ser na região de Constância Abrantes. E isto faz-me recordar uma expressão que dois grupos parlamentares que da Assembleia da República me disseram com alguma ironia, portanto, eu propus que as reuniões tiveram um caráter mais informal que formal, e a determinada altura recordo que tinha dito que o mal do Missing Link do IC3 entre Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Golgã, Barquinha, etc., tem a ver fundamentalmente que no Ribatejo não existe um PS, mas vários PS.
porque se só existisse um PS que já estaria resolvido. Com alguma ironia, obviamente, e não pedir um segredo. A verdade é que parece que o lobby Constância Abrantes está a ganhar a legitimidade dos argumentos fácticos, que eu permito muito rapidamente aqui referir. E, aliás, tudo isto foi lá deixado a eles, eu estou a usar isto, os vários partidos, da extrema-esquerda à extrema-direita. Portanto, este assunto está previsto no Plano Rodoviário Nacional 2020, que já está desatualizado, no Plano Nacional de Investimentos 2030, que não está desatualizado, no PETI, que é o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas 2030, que não está desatualizado, no PROT-OVT, que é o Plano Regional de Ordenamento do Território Oeste e Val do Tejo, que não está, que consideram, portanto, que a conclusão do IC3, incluindo a ponte, um projeto estruturante. Depois há outra coisa também, isto na política a honra vale o que vale, como temos visto ultimamente, mas é um compromisso de honra do Governo, com contrapartida para o Ecoparque, criar uma nova ponte e resolver este problema. Depois há orientações estratégicas do Governo, vou estar aqui a esmiuçar, há o Programa de Valorização do Interior na Resolução do Conselho de Ministros 2020, que falava do mesmo assunto e não está referido. Há o problema também das 7.000 viaturas, de acordo com um plano de estudo, um estudo de impacto ambiental já desatualizado na data, falava em 7.000 viaturas que atravessam diariamente a Chamusca, a Ponta Chamusca. Portanto, agora penso que devam ser mais. Eu estou aqui a falar muito rapidamente. Depois, curiosamente, existe uma resolução da Assembleia da República 142/2018, por unanimidade, aprovado para enviar para o Governo para resolver o problema, que até agora não resolveu. Existe uma nova resolução da Assembleia da República 154/2019, que fala de outra vez da mesma situação, e por aí fora, e mais outras coisas que eu não vou estar aqui a incomodá-los mais. E no meio disto tudo, o processo de decisão do atual Ministro das Infraestruturas deixa-me um bocado a desejar. Como é que, no meio disto tudo, por razões que não foram discriminadas, opta por Constância Abrantes? Esta é a minha grande dúvida. Portanto, o que eu punha à consideração é que, apesar de alguns Presidentes da Câmara terem considerado um caso perdido, não estou a dizer que foi o Sr. Presidente, mas recordo-me daquela reunião que o Sr. Presidente disse que não foi segredo e foi abordado também na Assembleia da República, que foi o Presidente das Infraestruturas ter dito que o Missing Link, incluindo a ponte, eram 350 milhões de euros, em 900 milhões que tem para a manutenção, e que mais de metade era para a ponte e que não havia dinheiro para isto, estava fora de causa. Ora, não consigo compreender como é que não há dinheiro, passa a expressão, para isto, e haja dinheiro para uma ponte que vai ter um impacto muito menor relativamente, de facto, à situação, portanto, económica, social e de segurança das populações, pelas centenas de viaturas que passam aqui por Alpiarça com resíduos. Curiosamente, ninguém da Assembleia da República sabe que tipo de resíduos é que se passa. Os Presidentes da Câmara, como a senhora sabe, nenhum, também não sabe o que é que se passa aqui. A verdade é que há resíduos nacionais, farmacêuticos, químicos, industriais, que vêm até do estrangeiro e que passam aqui e que, se houver uma desgraça, pode ser muito complicado. O que eu punha com a consciência da senhora Presidente é que, de facto, se mobilizasse uma frente, no bom sentido de lobby, para levar os argumentos fácticos ao senhor Ministro das Infraestruturas, porque se ele tiver conhecimento destes factos, o bom senso leva a concluir que, de facto, a opção Constância Abrantes é uma má opção comparativamente com o que está prometido e devidamente fundamentado em termos documentais, que é a opção Chamusca, incluído no Missing Link aqui da zona. Muito obrigado. Eu já agora, se me permite simbolicamente, deixava aqui sublinhado, que é uma deformação minha, portanto, apesar de haver vários municípios que usam, que estreiam a bandeira à meia-noite, presumo eu, mas, portanto, ficava imensamente grato que, portanto, as regras protocolares com a bandeira nacional passassem a ser cumpridas em Alpiarça. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Coronel. Então, muito rapidamente, dizer-lhe o seguinte, relativamente à questão da Albufeira dos Patudos, nós temos vindo a realizar análises sistematicamente. As análises têm vindo com resultados favoráveis, digamos assim, a um conjunto de atividades naquela albufeira, até às últimas não, penúltimas, porque entretanto já realizámos outras mais aprofundadas, que evidenciaram a existência de facto de cianobactérias.
Esta questão das cianobactérias tem, de acordo, nós na sequência disto, já agora referir, nós na sequência deste resultado das análises, pedimos imediatamente um parecer ao delegado de saúde, que por sua vez pediu pareceres às entidades que têm, neste caso, competência para informar relativamente à qualidade das massas de água para os fins que são destinados e, portanto, o Sr. Delegado de Saúde fez-nos chegar o seu parecer relativamente às atividades enquanto o resultado das análises fosse efetivamente este. Esta semana tivemos o resultado das análises que fizemos, bacteriológicas, etc., ou seja, mais aprofundadas relativamente à toxicidade. Exatamente, sobretudo a análise à toxicidade, e com o resultado que nos chegou, o Sr. Delegado de Saúde alterou o seu parecer parcialmente e, portanto, nós desbloqueámos a realização da atividade de pesca na Albufeira, não desbloqueando mais nenhuma outra, dada o potencial de contacto com a água e de se manter um nível de perigosidade, apesar de a toxicidade ser extremamente baixa e, portanto, não haver propriamente um perigo iminente para a saúde das pessoas. Contudo, nós escolhemos e optámos por cumprir aquilo que o parecer da Autoridade de Saúde nos indicou. Esta questão das cianobactérias é uma questão recorrente e que acontecerá tendencialmente mais nos períodos de verão, dada a acumulação de matéria orgânica que existe na Albufeira e, portanto, que é conhecida de todos e que desencadeou este processo de, junto da APA, que é a entidade responsável, tentarmos e conseguirmos obter aqui uma possibilidade de tomarmos as medidas que são estruturais para evitar estes resultados das análises. E, desde logo, a medida estrutural é fazer a limpeza de fundos da barragem, que foi isso que foi, desde o primeiro momento, conversado com a APA e assumido pela APA. A questão é que nós temos uma albufeira que nem sequer estava legalizada, ou seja, é uma coisa mais ou menos clandestina. A gente tem ali, fez-se uma albufeira, ela tem sido importantíssima ao longo destes anos todos, desde que existe, porque é uma referência, continua a ser uma referência regional para as pessoas que nos visitam e que visitam a nossa região. Tem, do nosso ponto de vista, uma importância estratégica para toda aquela área e para desenvolvimento de projetos em volta daquela área e em torno da própria Albufeira, que estão naturalmente na nossa ordem de prioridades. Simplesmente, hoje, se nós quiséssemos fazer aquela Albufeira hoje, não o podíamos fazer. Por variedíssimas razões, a APA não nos daria autorização para a fazer. Ela foi feita numa altura em que podia ser feita e, portanto, cá está e nós queremos preservá-la e garantir as suas condições. Para isso, foi necessário legalizá-la junto da própria APA. E, portanto, nós, em conjugação com os serviços da APA, fizemos uma adjudicação de um projeto para legalização da barragem, daquela albufeira, que neste momento está entregue na APA para efeitos efetivamente dessa legalização. Sem esse projeto, a APA, que é um organismo público, não pode intervir a custas do seu orçamento numa infraestrutura que não esteja legalizada, como é evidente. E, portanto, nós tivemos que fazer as coisas passo a passo para garantir que podemos cobrar à APA aquilo que foi o seu compromisso. Neste momento temos entregue o projeto de legalização da barragem, temos reunião esta próxima semana com a APA no sentido de verificar se tudo está em condições e, portanto, se aquilo que foi entregue cumpre os requisitos que são exigíveis para podermos fechar este processo de legalização e reabrir o processo de negociações para fazer a intervenção. Nós já fizemos um conjunto de diligências no sentido de perceber junto de que empresas é que há condições para fornecer o serviço
de limpeza dos fundos, portanto, de remoção da matéria orgânica que está no fundo. Nem todas as empresas têm condições para fazer este trabalho com água na barragem, que foi uma questão prévia que nós colocámos, que foi, nós não queremos fazer a limpeza de fundos, mas não queremos vazar a barragem, que era um processo, digamos que mais rápido, e onde encontraríamos seguramente no mercado mais soluções, inclusivamente nas próprias Forças Armadas. Havia e há condições da engenharia militar poder fazer esta limpeza desde que a barragem esteja vazia. Não é essa a nossa opção. Temos consciência da dificuldade de manter uma massa de água suficiente e adequada para permitir um conjunto de atividades, e temos consciência da dificuldade que seria, retirando dali aquela massa de água, voltar a tê-la, pelo menos com aquela dimensão. E, portanto, neste momento, o passo seguinte, e é o que vamos tratar a próxima semana, é perceber com a APA se estamos em condições ou não de estabelecer o protocolo e nós já diligenciamos relativamente às empresas que têm condições para fazer, aos preços que são praticados para este tipo de serviço e, portanto, estamos em condições da nossa parte, cumpridas estes requisitos, estamos em condições de estabelecer com a APA um protocolo que permita nós darmos início aos procedimentos para fazer essa limpeza. Não é só a limpeza, é a limpeza do fundo, é a reparação da descarga de fundos que não está a funcionar e é eventualmente a análise do perdão para perceber se há ali alguma fuga ou não. E, inclusivamente, a possibilidade de fazermos ali uma ligação à vala ou a outras fontes que permitam depois, ao longo do inverno, procurar-se ter a barragem no caudal máximo possível, para depois no verão não haver necessidade e no verão perdemos água naturalmente pela evaporação, mas que não percamos por outras vias sem conseguir depois repor neste período estival. E, portanto, é neste o ponto de situação relativamente à barragem. Relativamente aos cuidados com os símbolos nacionais, Sr. Coronel, nós temos pugnado, inclusivamente, com uma interpretação estrita daquilo que é o protocolo para estas questões e não só, uma vez que isto também são situações que a que as pessoas, em geral, não dão muita atenção, mas que têm muita importância e para nós têm importância. Esta questão, e nós sabemos e temos conhecimento dos horários que estão previstos, da forma de tratamento da própria bandeira, eu diria que há questões protocolares que também estão na lei e que não são realizadas pela maior parte das instituições e que, nesse caso, eu acho que são situações de pormenor. Estamos a falar, por exemplo, nós não devíamos de hastear a bandeira com ela já colocada, devíamos de levá-la devidamente dobrada e depois atá-la ao mastro e fazê-la hastear, ou seja, há todo um cerimonial relativamente a e um protocolo relativamente aos símbolos nacionais que são muito estritamente cumpridos pelas instituições militares e que são um bocadinho mais aligerados pelas instituições civis. De qualquer modo, nós podemos fazer bem, não precisamos de fazer mal. A questão do hastear da bandeira, no dia 24 de abril, à meia-noite, é uma questão extraordinária. Ou seja, e isto acontece em mais alguns municípios, mas é verdadeiramente extraordinária relativamente ao protocolo. Porquê? Aquilo que se pretende não é só perpetuar uma prática que tem vindo a ser praticada no nosso município, que tem vindo a ser praticada ao longo de muitos anos, este cerimónia do hastear da bandeira à meia-noite, eu lembro-me de haver quando era criança, e aqui, por exemplo, aqui nestes espaços do Conselho, na varanda lá em cima e ainda lá em baixo, e portanto recordo-me e tenho na memória esse hastear da bandeira com a presença dos bombeiros, com a presença da Sociedade Filarmónica e da banda à meia-noite. É uma circunstância extraordinária, ou seja, nós sabemos que ela é à margem, é realizada à margem daquilo que é o protocolo, mas é um dia simbólico, é uma noite simbólica e é todo um cerimonial que é simbólico e que, no fundo, tem vindo a ser perpetuado no tempo. Eu não vejo aqui
devo-lhe dizer, não vejo aqui qualquer ameaça ideológica ou não vejo aqui qualquer fantasma à volta disto. Há municípios que comemoram, neste caso, o 25 de Abril, no próprio dia 25. Há outros que o fazem ao longo de um período de tempo, de vários dias. Há outros que nem sequer fazem grandes comemorações, não têm uma tradição de fazer grandes comemorações, enfim, há muitos municípios que não fazem assembleias extraordinárias comemorativas do 25 de Abril. Ou seja, há aqui uma liberdade que eu julgo que é saudável e que não tem nada, pelo menos da minha parte não tem nenhum cunho especificamente ideológico, antes pelo contrário. No fundo, o que eu acho é acho que é importante nós preservarmos na memória das pessoas alguma simbologia, alguma tradição que não traz nenhum confronto, diria eu, com a população, tenha ela as escolhas que tiver, e por outro lado também não ofende, na minha perspectiva, os símbolos nacionais. E, portanto, é uma questão que nós, enfim, não quero que o município esteja a cometer nenhuma ilegalidade, não é isso que é uma coisa que quero evitar, mas de todo o modo gostava de continuar a considerar este momento como um momento extraordinário relativamente a toda esta ordem jurídica, sem que considere que o mesmo fere de alguma maneira ou que ofende de alguma maneira o símbolo nacional, que é para nós, naturalmente, muito importante. Finalmente, dizer-lhe relativamente ao IC3, Sr. Coronel, eu já não tenho muitas ilusões, e o senhor se calhar também já não tem, e nós já andamos todos cá há algum tempo e, portanto, também vamos fazendo a nossa análise sobre as situações. Vamos lá ver. Esta questão da construção da ponte em Constância não é uma solução à questão da ponte, ou não é uma alternativa à Ponta Chamusca. Estamos a falar de coisas diferentes. Ou seja, aquilo que é preconizado neste momento é resolver a situação do trânsito para o Ecoparque do Relvão. E há duas origens do trânsito. O trânsito flui de sul para norte e de norte para sul, certo? Para fluir aquele ecoparque. O problema dos municípios do sul não se resolve com uma ponte em Constância. Não se resolve. O problema dos municípios do sul resolve-se com a construção do traçado do IC3, do troço do IC3, que nos leva desde a A13 até ao Relvão. Esse é o nosso problema. O problema da chamusca, que é um problema que, para além deste, tem o da ponte, também não se resolve com a ponte em Constância. Sejamos honestos. E, portanto, há um único problema que se resolve com a ponte em Constância, que é o problema dos municípios a norte poderem escoar por essa ponte. Aliás, e também se resolve o problema de Constância, porque verdadeiramente Constância é um concelho que está separado pelo rio. E, portanto, quer Constância Vila, quer Santa Margarida, são parte do concelho de Constância. E Constância está separada por um rio e tem uma ponte crítica. Verdadeiramente, esta é uma realidade que já perdura há muitos anos. Portanto, eu não vejo como é que se pode considerar que se começa a resolver o problema construindo uma ponte na área de Constância. Resolve-se alguns problemas, há outros problemas que se perpetuam. Porque vamos lá ver, aquilo que nos foi transmitido a nós na reunião com as Infraestruturas de Portugal foi que estávamos efetivamente a falar de um projeto de 350 milhões, incluindo ponte, mas estamos a falar de 35 a 40 milhões fazer o troço. Portanto, não é metade, não é um terço, é uma pequena parte desse montante. E o troço resolve-nos um problema, a nós, municípios do Sul, que é um problema gravíssimo, que nós todos temos vindo a enfrentar. E, portanto, de uma maneira ou de outra, esta questão da construção disto tudo como um todo, se calhar a solução estaria, e nós já falámos sobre isso, em desagregar
por fases ou por necessidades, esta infraestrutura que é necessária. Eu não digo que não seja necessária uma ponte na área de Constância ou mais a norte. O que eu digo é que também é necessário uma na zona da Chamusca. E o que eu digo é que é necessário fazer os troços que estão previstos para retirarmos de dentro das vilas e das cidades este trânsito perigoso. Não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, então façamos por partes. Então estabelecemos prioridades, dizemos onde é que nós temos que intervir e para que é que temos dinheiro. E vamos lá fazer. Agora, a questão é, este assunto é para ser resolvido, mas então vamos às evidências. Nós temos um traçado, um corredor, nós temos 2 propostas de traçado e, portanto, não temos ainda o traçado definitivo. De qualquer maneira, estes corredores que estão de proteção desses traçados, que são 50 metros para cada lado, em algumas zonas são, eu acho que até são mais numas outras zonas, mas enfim, que serão mais ou menos estes valores. Ou seja, os corredores nos quais não é possível construir ao longo de todo o traçado, desde a A13 até à Chamusca, estão definidos, têm um prazo de vigência até 2025. Caducam. O que está estudado em termos de traçados, com os corredores que lá estão, caduca em 2025, se não for feito nada. Portanto, temos que voltar ao princípio. A partir de 2025, se não for feito nada, temos que voltar ao início, que é voltar a estudar traçados hipotéticos para o IC3, se quisermos manter isto na agenda. Por outro lado, aquilo que o Sr. Ministro, que o anterior Ministro das Infraestruturas tinha comprometido, era em lançar o concurso para fazer o projeto do traçado, que não está feito. É a primeira coisa que é preciso fazer antes de fazer uma obra. É o projeto. Mas ele não existe. E, portanto, tanto não existe que nós continuamos com os constrangimentos todos dos corredores ao lado onde não é possível construir, para onde não é possível avançar, inclusivamente nós, na zona industrial, temos ali um acesso que está... Nós temos um erro no PDM, mas isso é uma coisa que se ultrapassa. Agora, a questão de nós temos previsto um acesso do IC3 à nossa zona industrial, que será o acesso também à vila, que tem um corredor que entra praticamente para a zona industrial dentro. E isto é o que está afirmado na lei. Portanto, o corredor, em princípio, não se pode lá mexer. Portanto, todos estes constrangimentos permanecem ao longo dos anos. Agora, se me disserem, o procedimento foi lançado e, portanto, estamos a fazer o projeto demora anos a fazer. Quer dizer, não tenhamos ilusões. E eu acho que estas coisas precisam de decisões... Estes projetos, sobretudo este IC3 e esta infraestrutura rodoviária, precisa rapidamente de uma decisão, porque há um conjunto de coisas que estão para fazer que demoram muito tempo a fazer. É que demora tempo a fazer o projeto, demora tempo a fazer o concurso, depois demora tempo a fazer o projeto, depois demora tempo a fazer o concurso para a obra, depois demora tempo a fazer a obra. E, portanto, nós andamos aqui... E enquanto não se tomam decisões verdadeiramente, nós andamos aqui muito condicionados com esta circunstância. Portanto, eu acho que nós não devemos baixar os braços, acho que devemos continuar a pugnar para que esta infraestrutura aconteça. Agora, eu acho é que, não sei se estamos a falar de um lobby mais poderoso a norte ou a sul, não quero entrar nessa discussão. O que eu sei é que estão mais do que demonstradas as necessidades que os municípios da Lesíria têm na resolução deste problema. Estão mais do que evidenciadas de variadíssimas formas em todas as reuniões em que os municípios estão e em que são falados projetos estratégicos, vêm à baila ao IC3. Todos os municípios já fizeram reuniões com as infraestruturas de Portugal, com o Ministro das Infraestruturas, etc. Estão sempre agendadas mais reuniões e mais conversas e nós, de facto, objetivamente, não vimos uma solução. Portanto, acho que teremos que fazer ainda um caminho longo
o que não quer dizer que não tem, o caminho faz-se caminhando, como se costuma dizer, e, portanto, o que não quer dizer que não tenhamos que fazer. Nesse aspecto concordo, porque eu continuo a achar que é crítico para estes municípios esta infraestrutura. Não tenho dúvidas nenhumas, ela é fundamental para garantir o desenvolvimento, sobretudo equilibrado, que se pretende que se faça. Então, nós todos falamos de desenvolvimento sustentável, todos falamos de sustentabilidade ambiental, todos falamos de proteção civil, assim, aos mais variados níveis, com novas tecnologias, aproveitando um conjunto de sinergias, e depois o concreto não acontece, e, portanto, nós não devemos, claro que não devemos desistir, mas eu tenho algumas reservas que consigamos ter bons resultados nos tempos mais próximos. Mas isso sou eu, espero estar enganada. Muito bem. Senhoras e meus senhores, nós chegamos assim ao final da nossa reunião, e dá a palavra, faz favor à Vanessa para nos ler a minuta da ata.